TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A alma da medicina. E se num passe de mágica, os médicos, por um breve momento, vissem as suas saúdes serem abaladas e se tornassem pacientes antes de começarem a praticar? E se víssemos ser negado o atendimento médico a um ser querido na hora da sua dor? Que mudanças é que tudo isto iria provocar-nos? Pôr-se no lugar do outro é só a primeira das reflexões que são propostas neste livro para se resgatar a alma da medicina e, num plano mais abrangente, os cuidados a ter com os outros. Saúde e doença, vida e morte, compreensão e exigência, sensibilidade e firmeza são experiências humanas que precisam de ser revistas, para além do comportamento do médium, de cura e de magnetizador, a dinâmica das reuniões de tratamento espiritual e de ectoplasmia e ainda as correntes médicas da alopatia e da homeopatia. Boa tarde a todos e bom ano. Cá estamos nós para a primeira palestra de sábado. E o tema é este, que vocês vão ver em alguns microsegundos: caridade. Então, na quinta-feira nós tivemos a nossa primeira palestra do ano. Quem teve a bênção de cá estar foi realmente muito, muito especial e foi sobre o amor, sobre a lei do amor. E hoje vamos falar sobre caridade. Caridade, como nós sabemos, é o amor em ação. É exatamente a possibilidade de nós nos darmos ao próximo. É esse o grande aprendizado. Nós vamos devagarinho conhecendo uma encarnação de alguém que é muito, muito especial para a nossa casa. E tem um bocadinho de mistério. Vamos começar por ouvir as suas palavras que nos chegaram através da psicofonia de Chico Xavier. Neste livro, Falando à Terra, ele tem uma mensagem e eu recortei alguns excertos, então vou-vos dar o seu conteúdo, só vai ser ainda anónimo. Vocês vão ver que aqui, tudo aquilo que nós temos, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, sobre a caridade, está perfeitamente descrito. Então vamos dar a palavra ao nosso homenageado desta tarde. Sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. Todos os patrimónios que enriquecem o homem foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. A caridade divina é tangível em toda a parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino, a que nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. A caridade é a coluna vertebral que o mantém. Sem ela, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Mas a bendita sentinela de Deus é o anjo guardião do universo e nunca relega as criaturas ao desamparo, ensinando que a vitória do bem, com ascensão para a luz, é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. Sem obediência às normas da caridade, que exalta o sacrifício de cada um para a bem-aventurança de todos, qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Então, este que é um mentor maravilhoso de tantas e tantas atividades pelo mundo afora, vem-nos aqui fazer uma belíssima prece, porque é uma prece para o coração de todos nós, sobre o que é caridade. A caridade é o estruturante da possibilidade de nos relacionarmos e utilizarmos bem este mundo que Deus criou para que nós possamos evoluir. Como está lá colocado, é a base do progresso. Mas vamos acompanhá-lo.
Ele é um nosso conterrâneo. Ele nasceu no norte, ao pé de Braga, é no concelho de Vieira do Minho, como vocês aqui estão a ver, e bem à beira do Rio Minho. É um local absolutamente maravilhoso. Alguns de nós já lá estivemos a prestar-lhe homenagem no local. E chama-se Soengas, essa pequenina aldeiazinha onde ele nasceu, onde ele encarnou desta vez, como vocês veem, no século XVII, em 8 de fevereiro de 1676. O seu nome nesta encarnação era João. E vocês veem aqui João Barbosa. Ele era descendente dos senhores da terra, mas a sua família já era muito pobre, muito necessitada. O que eles tinham era algumas cabeças, algumas ovelhas, que ele apacentava pelos campos em volta de Soengas. Como nós vimos, bem à beira do Rio Minho, o cenário era belíssimo. E todos nós trazemos aquilo que nós já amelhalhámos nas outras encarnações. Mesmo que, e como nós vamos ver aqui, isso é muito interessante, que a forma exterior da nossa encarnação possa parecer muito, muito diversa. Mas ele tinha já uma sensibilidade toda especial para a presença de Deus na natureza, a presença de Deus na sua vida. Ele se considerava, na sua intuição, na sua sensibilidade, que o vento era o carro de Deus, um Deus de amor, não de punição. Nós estamos no século XVII, numa aldeiazinha remota de Portugal. Vocês vejam como isto era realmente um legado que ele tinha dado a si próprio das outras encarnações. Como tantos e tantos, ele não sabia ler. Quem sabia ler nesses tempos eram os padres, não é? Eram realmente aqueles que tinham, que pelo país afora tinham essa possibilidade. E ele ficava muito encantado com essa possibilidade do padre e pediu-lhe para ele o ensinar. Então, João Barbosa vai aprender a ler nos Evangelhos. E assim, ele, durante, isto já deve ser na sua meninice, já lá depois dos 10 anos, ele aprende a ler. E com 14 anos, em 1690, ele vai para o Porto. Como tantos e tantos, ele vai para trabalhar para um familiar. Havia um primo que tinha um armazém. Nós estamos no final do século XVII e o nosso império era alguma coisa bastante forte. Então, havia muita força no comércio. Aquilo que se produzia em Portugal ia para as colónias. E então, aquele armazém para onde ele foi trabalhar no Porto, exportava enchidos, vinhos e conservas para as colónias. E ele vivia no Porto, um grande porto, e ficava encantado com as histórias dos marinheiros, de todas as colónias, vinham tantas e tantas notícias de mundos tão diversos, e ele ficava muito fascinado, em especial, com as notícias que ele tinha do Brasil. E é nesta década, é no finalzinho do século XVII, que se descobre o ouro no Brasil. E o ouro realmente era um material de muito fácil comércio e então era um bem preciosíssimo. E foi assim que o Brasil depois tem um progresso na sua colonização enorme. Ele fica tão encantado que 10 anos depois ele vai para o Brasil. Ele vai num navio e durante a viagem, aquele encantamento que ele tem com o vento, já desde os seus momentos de pastoreio, ele sente-o mais forte do que nunca no meio do mar. E quando chega ao Rio de Janeiro, não sei se sabem, mas o nome da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro. E quando ele chega, ele fica profundamente comovido, como se chegasse a algum local que ele já conhecesse. E isso era real, como nós vamos ver um bocadinho à frente. Ele chega ao Rio, mas rapidamente vai para Paraty. Paraty é uma cidadezinha ao sul, também litoral, mas ao sul do Rio, onde o acesso
ao estado de Minas Gerais, onde estavam a surgir as minas de ouro, é mais direto. Então, ele vai para essa cidadezinha, Paraty, e lá estabelece-se com 2 sócios. Eles tinham um sócio aqui em Portugal que mandava os produtos, aqueles produtos que nós já sabemos que ele conhecia, não é? Os produtos não perecíveis, os bens duráveis, que eram muito, muito importantes para alimentar e para possibilitar a vida daqueles que estavam nas minas no interior do país. Eram tão preciosos esses bens que eles rapidamente ficam ricos. A distância entre onde ele estava, Paraty, e Ouro Preto, que era onde começavam, onde havia o grande aglomerado das minas, era 640 quilómetros. Não sei se, só para nós termos noção, é Portugal inteirinho de sul a norte. É como se nós fôssemos de Sagres a Viana, ok? Esse é o caminho. Nós estamos no início do século XVIII, numa terra absolutamente por explorar. Então, vocês imaginam qual era a dificuldade. Demorava 2 meses para ir e voltar. Eles faziam de 4 a 5 incursões e ficaram rapidamente muito ricos. Só que ele, durante 3 anos, fez esse percurso, mas a miséria, ao lado da absoluta riqueza que se podia conseguir nas minas, chocava-o profundamente. Então, ele combina com os sócios que ficará em Paraty, ele ficará residindo em Paraty, fará todo o trabalho da ligação com a metrópole, com o Porto, e os sócios continuarão a fazer os percursos até às minas. Ele tinha, e isso é uma constante na existência dele, ele estava dentro do mundo. Como vocês veem, ele neste momento era alguém que comercializava bens e recebia ouro como pagamento, quer dizer, estava perfeitamente dentro do mundo. Mas ele não tinha uma religação, ele não valorizava isso. Muito pelo contrário, como vocês vão ver aqui à frente. E Paraty é um local que até hoje parece parado no tempo. Nós, quando vamos hoje a Paraty, ainda temos a sensação que estamos lá no século XVIII. É muito tranquila e ele gostava muito, acordava muito cedo, era uma pessoa extremamente frugal, comia pão e banana e depois ia banhar-se no rio, que ali é mar, não é? O rio, na realidade, é aquilo que chegava ali do mar, e depois ficava acocorado na beira do mar, à espera que o vento secasse, o secasse. E nesses momentos eram momentos de grande meditação. Vejam que nós estamos a falar de um homem que nasceu num local remoto de Portugal, que teve contato com comerciantes ao longo de toda a sua vida, mas tem uma possibilidade de meditação, de prece absolutamente diferenciada. E então havia algumas coisas que o chocavam profundamente. E ele tinha uma voz interior que conversava com ele. E essa voz dizia-lhe: tanta degradação, tanta miséria no meio de tanto ouro, isso não diz nada ao teu coração? E ele ficava realmente muito pensativo, meditativo sobre esses temas. A vida coloca-nos, muitas vezes, aqueles cutucões, aqueles empurrões para ver se nós saímos do nosso marasmo, e para ele chegou na forma de uma coisa bastante brutal. Um dos sócios que estava a ir às minas, que continuava a ir até à região das minas, é assassinado em Aparição, que é uma terra próxima. E ele fica muito impressionado com aquilo, e todos esses questionamentos interiores que ele tinha ainda mais se fortalecem. Será mesmo este o sentido da vida? Mas a vida precisava dele para outras coisas, e então, através de um próximo, ele teve o seu contato com Jesus. Há algumas semanas atrás nós tivemos aqui a palestra sobre um texto precioso que é atribuído a Chico Xavier, que é para cada um de nós onde nasceu Jesus, não é assim? E narra muitos dos personagens que nós conhecemos da Bíblia e os seus momentos de encontro com Jesus. A Nádia trouxe-nos, na semana passada, o momento do encontro de Saulo, aquele que nós conhecemos como Paulo, com Jesus às portas de Damasco. Aqui nós temos um momento em que Fabiano escorregou uma língua.
Ele quis, mas que o nosso amigo João teve o seu encontro com Jesus. Ele estava nas proximidades, ele tinha ido até a aparição por causa da questão do assassinato do seu sócio e ele encontra, no meio do caminho, alguém completamente ferido e que muitos transeuntes passavam em volta e não lhe ligavam nenhuma. Mas ele olhou para aquele irmão, condoeu-se dele e o levou para uma hospedaria. Isso lembra-nos com certeza uma passagem da Bíblia. E nesse momento ele teve uma proximidade muito grande com essa pessoa que estava ferida e que teve uma febre muito grande durante a noite. Ele ficou com ele durante a noite e durante o seu delírio na febre, João Barbosa ouviu alguém falar através desse irmão. Barbosa, vocês sabem que eu tive que levar este... Temos aqui uma dificuldade de... Mas vamos lá. Barbosa, através deste irmão eu estou contigo. É aquilo que está na primeira linha que não se consegue entender. Sou aquele a quem serves desde muitos séculos, porque quando ele começa a ouvir falar o irmão que estava a delirar de febre, ele pergunta: quem és? Sou aquele a quem serves desde muitos séculos. Voltaste a procurar-me após te cansares de juntar os bens da terra. E me encontraste onde sempre há um pedaço de minha alma, no coração de cada aflito. E ele pergunta: Senhores, o que queres que eu faça? Que fazer, meu filho? Volta a servir-me. É preciso que me encontres onde houver dor. E voltaremos a rever-nos sempre e para sempre. Em cada lágrima que enxugares, em cada coração que apacentares, em cada dor que suavizares, será a mim que estarás socorrendo. E ele finalmente pergunta: e quem és, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem servirás e que voltei a buscar-te. Hoje encontraste de mim uma parte e outras encontrarás cada vez que abris a alma para acolher os sofredores. E no final me terás por inteiro e estaremos juntos a serviço do Pai. Que devo fazer, Senhor, para teres a vida eterna? Dá tudo o que tens e segue-me. Aqui nós temos duas citações do Evangelho que nós conhecemos bem. O encontro com o bom samaritano, daquele que tinha sido escarçoado por ladrões perto de Jerusalém, e também o encontro daquele jovem rico com Jesus que pergunta a Jesus: para ter a vida eterna, o que eu preciso fazer? E ele diz: para teres a vida eterna, dá tudo o que tens e segue-me. Só que esse jovem achou que tinha muito e que não deveria. Aqui, o nosso conterrâneo, ele achou que talvez estivesse realmente no momento de alterar a sua vida. E, ao mesmo tempo, na sua vida de todos os dias, ele foi chamado ao Rio de Janeiro por uma urgência num dos navios. O navio tinha ficado estragado no rio e os bens estavam a apodrecer, então ele teve que ir rapidamente ao rio. No caminho para o rio, ele tem, durante a noite, ele adormece e em desdobramento ele vai encontrar-se com Francisco de Assis. Se teu coração anseia amparar os aflitos, vem comigo. Antes, devo distribuir os bens da terra, diz ele. Já sabia, ele tinha aprendido a lição da conversa com Jesus. Deverás, a partir de agora, voltar a entesourar os bens da vida eterna, Barbosa. Assim, completarás a coroa da vida que já te espera com o Senhor. Servirás aos que sofrem com o Evangelho vivo do Mestre Jesus. Não mais peregrinarás pela terra do cruzeiro. Permanecerás num único recanto e lá edificarás o reino de Deus em teu coração, por acendê-lo nos corações que te buscarem. Aqui, Francisco de Assis está a dizer que não mais peregrinará na terra do cruzeiro, porque ele tinha peregrinado naquele trajeto entre Paraty e Minas. Mas numa encarnação anterior, ele tinha peregrinado por todo o Brasil, tentando proteger os indígenas que os colonizadores terrivelmente afligiam. Para que operes com tranquilidade e perseverança, os mais singelos cargos te serão confiados para onde irás. Neles, dulcificarás o teu coração, educando as tuas palavras, os teus ouvidos, cultivando a paciência e a resignação,
sofrerás em teu corpo para libertares o teu espírito. Em teus braços recolherás os que choram e clamam por misericórdia. E a tua bandeira terá uma única palavra, a caridade. Essa foi a proposta de Francisco de Assis. Nós temos primeiro o chamado de Jesus e depois temos a descrição de qual será o trajeto por Francisco de Assis. Nós lembramos que ele está em viagem ao Rio de Janeiro e lá ele vai tomar a decisão. Nós temos aqui a imagem de um mosteiro que existe até hoje no Rio de Janeiro. É no Morro do Carmo, foi construído no início do século XVII, é o convento de Santo António, e onde, a partir de 1615, começaram a viver frades franciscanos observantes. O nosso João Barbosa tinha chegado ao Rio e tinha imediatamente ido para Paraty. Ele não conhecia o Rio de Janeiro. Nessa oportunidade em que ele tinha que ir resolver o problema do navio que estava com problemas no Rio, ele vai conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Perambulando pela cidade, ele encontra este mosteiro, este convento, que ele tinha visto naquele seu sonho em desdobramento, ele foi até conversar com Francisco de Assis. Ele não tem consciência disso, como muitas vezes nós não temos pelas intuições, mas ele conhece dois frades, Frei Amadeu e Frei Rogério, a quem, sem saber como, sem nada ter planeado, diz que quer entrar para o convento. Ele ouviu-se a si próprio a dizer que queria entrar para o convento. E ele vai visitar o convento com os frades, eles mostram e falam de Francisco de Assis, com quem ele tinha se encontrado em desdobramento, do qual ele não tinha consciência. Nesse momento ele tem absoluta certeza de que esse é o seu caminho. E ele, apesar de ter que esperar, porque para ele entrar na ordem, só o principal, só aquele que era o frade mais importante da ordem no Rio, é que poderia autorizar o seu ingresso na ordem franciscana. E então, esse frade, o principal, estava em Angra dos Reis, que é muito próximo de Paraty. E ele, antes de ir a Angra, ele volta a Paraty e decide, ainda não falou com quem o iria autorizar ou não, mas ele tinha segurança no seu coração de que esse era o caminho. Então ele volta a Paraty, fecha o negócio com o sócio, faz todos os acordos, envia dinheiro para a família, faz doações às igrejas de Paraty e Soengas e depois vai até esse mosteiro, que é o convento de São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, e vai conversar com o principal, que era o Frei Boaventura. Ele fica muito bem impressionado com o João, mas há muitos trâmites a realizar. Inclusive, João tinha quase 30 anos a esta altura, ele sabia ler, mas ele era muito iletrado. Nesta época, quem tinha cultura eram exatamente os padres e os frades, não é? Nos conventos é que estava o conhecimento. E então, ele não poderia ser um frade normal, na carreira normal dos frades. Ele teria que ser o irmão leigo, que era alguém que vivia junto a eles, mas não era exatamente um frade. Para ele não havia nenhum problema, era isso que ele queria. E ele, ainda sem saber a resposta final, desfaz-se todos os bens e vai aguardar a decisão. Vai doar tudo o que tem aos mosteiros e à sua família e aos pobres. E vai aguardar. Este momento é uma narrativa muito emocionante, que é Angra dos Reis e Paraty são frente a frente e entre eles há o mar. E então ele vai fazer essa travessia depois de ter recebido a ordem do Frei Boaventura de que poderia ingressar no convento como um aprendiz e no momento de noviciado, durante um ano, ele vai atravessar aquela baía num barco e é muito emocionante a descrição de tudo o que acontece. O reino dos céus não era, portanto, um lugar geográfico. É um estado de alma para aqueles que conquistaram a unidade com o Pai Celestial. João entendeu que o bom caminho era o do mergulho no reino de Deus. O caminho era o amor incondicional. O mesmo Jesus dissera que os seus seguidores seriam conhecidos pelo muito amor. Era essa a disposição, o muito amor. Enquanto assim pensava, ensimismado, o amor tomava conta do seu ser. Na verdade, ele exalava amor, respirava amor, sorria amor, olhava amor, porque o amor era a sua realidade. As pessoas à sua volta perceberam que algo estava a acontecer. A ternura que saía de João os envolvia.
uma paz doce, o vento ameno, um mistério de almas que se abraçam com meiguice e alegria, um encontro de corações sensíveis. Algo misterioso acontecia naquela pequena viagem entre Paraty e a vila de Angra dos Reis. Era o momento em que ele se reencontrava com aquilo que ele tinha vindo fazer nessa encarnação, que tinha sido bastante acidentado até conseguir encontrar. Ele seguiu percursos muito diversos, que é muito interessante pensarmos sobre isso, e ele vai ingressar então no mosteiro franciscano como candidato ao noviciado. Durante 3 dias ele teve em recolhimento absoluto numa cela, quando em desdobramento se encontra com Francisco de Assis e com Ismael. É extremamente bonito esse momento, porque ele é levado por Francisco de Assis para uma reunião com Ismael, em que Ismael vai fazer um conjunto de reflexões sobre o Sermão da Montanha, que são absolutamente preciosas, mas deixo-vos a curiosidade, porque tudo eu não posso trazer aqui, senão seria um dia inteiro de palestra, mas é muito, muito especial. Ele tinha uma grande facilidade para meditar e aprender, e traçou como o seu roteiro a oração, a vigilância, o trabalho no bem e o repouso somente do essencial. Ele dormia o mínimo de horas necessárias. Aqui esta facilidade de João para meditar e aprender, assim como toda a sensibilidade que ele tinha demonstrado e toda a sua ligação ao mais alto, traz a memória de encarnações anteriores, uma das quais nós conhecemos. E durante 1 ano ele vai ser noviço. João gostava muito de tratar da enfermaria e destacava-se na função de porteiro. Bom negociador, com capacidade de quase adivinhar as intenções das pessoas, palavra amorosa e disciplina inata. Lembremos-nos que o que ele tinha feito durante todas as suas atividades, desde miúdo, desde os 14 anos, quando tinha ido para o Porto, era comércio, era exatamente essa possibilidade de dialogar e o comerciante tem que adivinhar quais são os desejos daquele que vem buscar. Durante o ano do noviciado, demonstra as características que desenvolveria por toda a vida: a dedicação, a serenidade e a permanência. E ao final do noviciado, ele vai ser consagrado como frei, como frade, e agora, vocês já sabiam, porque a minha língua derrapou, mas nós estamos a falar de Frei Fabiano de Cristo, não é? É ele que nós estamos a falar. Ele, ao fim do ano de noviciado, ele é consagrado frade, mas, como sabemos, sem as possibilidades dos outros frades. Ele tinha, como Francisco de Assis já tinha avisado, ele teria os trabalhos mais simples e para ele isso era uma bênção e não um problema. E em 12 de novembro de 1705, João tinha quase 30 anos, realiza-se a cerimónia da sua consagração. Assume as funções de porteiro, em que fica até quase ao fim do ano, quando recebe ordens para ir para o Rio de Janeiro. Ele está em Angra durante alguns meses e depois ele vai voltar àquele que era o convento de Santo António, onde ele tinha tomado a decisão de entrar para a ordem franciscana. Ele volta em 1706 para o Rio, e assume a portaria. Ele fica um especialista em portarias, já tinha sido o porteiro. É um trabalho absolutamente fundamental. É a ligação entre o convento, entre o mosteiro e o mundo exterior. Era uma possibilidade que ele tinha. Ele era um homem do mundo. Lembramos que ele viveu no mundo, ele sabia, conhecia, mas ele tinha uma possibilidade de reconhecimento dos outros que era absolutamente emocionante. As pessoas sentiam-se bem no contacto com o Saviano, que vivia permanentemente em oração. Ele estava sempre em meditação. Pensar bem, pensar no bem, era a prática a ser seguida, exigindo disciplina e perseverança. É um princípio franciscano. Seguindo Francisco pela vigilância dos pensamentos e atos, oração constante, meditação para controlar os pensamentos e ações efetivas de amor ao próximo. Nós aqui temos, então, Frei Fabiano de Cristo, no seu local. Ele chega com 30 anos ao convento e ele vai ficar durante 36 anos nesse convento, nessa ligação permanente com o mundo exterior, e ele é simplesmente uma pessoa que foi referência nesse tempo em que ele viveu no Rio de Janeiro. Eu trago-vos aqui
Os 2 livros que foram a base, eu não os mostrei no início porque não queria contar que era Fabiano de Cristo que nós estávamos a falar, mas estes 2 livros são muito, muito interessantes. Eles são 2 livros que não são psicografia, são livros de inspiração e eles são uns livros em que os 2 autores, em momentos diferentes no tempo e nas suas próprias existências, os 2 têm contactos e desenvolvem atividades em instituições que têm como mentor Fabiano de Cristo e os 2 têm exatamente esse tipo de narrativa em que o segundo, Mergulhando no Mar de Amor, nós temos a descrição do autor de como eram os momentos. Ele tinha instantes de clarividência, ele via as cenas, era transportado para as cenas que sentia serem gravadas na sua memória para depois ele, no computador, passar. E foi assim que ele escreveu o livro. São os 2 livros muito emocionantes. O primeiro, o Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, são basicamente casos, que vamos trazer aqui alguns deles, e o outro é uma narrativa de toda a história, contextualizando também a história social e política e económica em que ele viveu. Eu trago-vos aqui algumas histórias que vou tentar falar o mínimo possível, vou ler-vos as histórias, que é para ver se nós conseguimos, que eu não perca muito tempo, que é aquela meu máximo. Um santo de Deus, Pai Fabiano, ajude-me. Lá fora havia um grande estardalhaço, eu estava a ouvir uma grande confusão lá fora em que um frei não queria que um pai trouxesse o seu filho para dentro do convento. E o pai, como vos disse, Frei Fabiano conseguia ser conhecido por todo o Rio de Janeiro. Pai Fabiano, ajude-me. Irmão, aí ele fala com o seu colega, com o frade. Irmão, Deus não teme demónios. Lembremos-nos, por outro lado, que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. E o frade responde, não criancinhas com o demónio no corpo. Jesus, quando assim falou, não disse se elas viriam em sorriso ou em dores. Desata o teu filho. Depois que ele conseguiu que o pai e a criança entrassem no convento, ele pede ao pai para desatar o filho, mas o pai fica extremamente temeroso. Não, ele é perigoso, pode ferir-te, abençoa-o antes. Desata-o, eu ordeno-te. E aí Fabiano, a falar com aquele que estava próximo demais do filho, diz-lhe, criatura de Deus, sejas bendita, estamos na casa do nosso Pai, onde nascem todas as esperanças de amor e de redenção. Ora comigo. Em prece, Fabiano recorda Jesus junto ao lago de Genezaré, a dialogar com uma legião de espíritos dementados pelo mal e verte lágrimas de piedade. Meu pai, onde estamos? Quando o menino tem a possibilidade de voltar a conversar. E o pai responde, aos pés de um santo de Deus. Como nós sabemos, ele era um irmão leigo e tinha os trabalhos mais simples, mas ajudava muito na enfermaria. E todos aqueles que ele ajudava, muito rapidamente ficavam melhores. E o médico, que era o Dr. Fortes, era um médico muito bondoso e que também atendia lá no convento de Santo António, ficava muito curioso com uma aguinha que Frei Fabiano dava a todos aqueles de quem cuidava. E pergunta-lhe um dia diretamente. Um dia perguntei diretamente o que colocava na água e lembra-lhe do dever de humanidade com todos os que poderiam ser curados se ele, o médico, o Dr. Fortes, também conhecesse o segredo. E Fabiano, e é absolutamente comovente a forma como ele se expressa. Nada faço que qualquer outro não possa fazer, doutor. Apiedo-me e muito diante de cada um que sofre. Eles chegam aqui e nada sei de enfermagem. Como socorrê-los? E querendo diminuir as suas dores, apanho as canecas com água e faço as minhas orações para cada doente em particular. Sabendo que a vida vem de Deus, rogo ao Pai, de misericórdia, que abençoe a água que Ele próprio criou e que nela dê o seu sopro de vida, como dá a vida inicial ao homem. E sabendo que o Pai atende a todas as súplicas desinteressadas, sei que a água se transforma num santo remédio. O que Deus coloca nela, nunca perguntei. Só sei que com muito amor e muita fé vou ministrá-la aos doentes em nome de Jesus Cristo. Como ele era extremamente popular, o superior do convento, sabendo que a sua despensa estava vazia e estava chegada a hora da doação que eles faziam mensalmente aos necessitados, ele pede a Fabiano para ir pedir a todos aqueles que ele conhecia em favor dos pobres.
e ele disse que não ia cobrar nenhuma ajuda por ele próprio, mas que poderia pedir em nome de Jesus e porque sabia das necessidades. E então ele vai de porta em porta pedindo e bate a uma porta fidalga que abrem sem muita vontade, e quando já se preparava para fechar, o homem de dentro diz: essa voz, Barbosa? E ele responde: ex-Barbosa. Conversa um pouco e Ricardo, este era o nome do antigo conhecido de Fabiano, entrega-lhe uma grande quantia dizendo-lhe que assim aliviava a consciência, já que metade do que lhe dera obtivera numa burla contra um amigo seu. Ele queria despachar o dinheiro que lhe queimava nas mãos. Mas Fabiano recusa-se a receber. Não dás o que é teu. Quem sabe quão infeliz estará o teu amigo. Devolve esse dinheiro ao seu dono, reparando o mal feito. Semanas mais tarde, recebe no convento um pequeno embrulho com uma grande soma e um bilhete. Agora tenho paz. Recuperei o amigo. Envio-te parte do que é meu para que o dês aos pobres. Fabiano, muito cedo, desenvolve um problema muito grande nas pernas, uma infecção que se chama erisipela. Nós estamos no início do século XVIII, não havia nada que pudesse tratar aquilo. Então eram chagas permanentes, muito difíceis, mas ele não queria ser cuidado, ele só queria cuidar. Mas o superior insiste e finalmente consegue que o médico vá ver. E quando o médico foi ver no leito da enfermaria que lhe tinha sido designado, pela cor do pus que impregnaram os panos velhos que envolviam as pernas de Fabiano, teve uma certa repugnância ao removê-los e aguardou pelo cheiro fétido. Mas surpreendeu-se com o odor de rosas que delas emanava. Depois de ir fazer dolorosos curativos, foi comentar com o superior o ocorrido e este vem tirar satisfações com Fabiano. Que fizeste, Fabiano? O médico crê que encharcaste as feridas com alguma coisa estranha. Não desejando que o mau cheiro das minhas pernas infectasse as mãos do médico que me prestaria socorro, esta madrugada, roguei a Jesus que poupasse o médico da podridão do meu pobre corpo. Há uma passagem no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que é de Paulo. E Paulo diz que se reconhecerão aqueles que têm como lema fora da caridade não há salvação, exatamente através do perfume que emanam. Foi muito difícil, ele consegue viver muitos anos. Vocês pensem, nós estamos no início do século XVIII, a esperança de vida era por volta de 30 e pouquíssimos anos, especialmente no Brasil, imaginem, numa terra completamente insalubre e difícil naquela época, mas ele consegue viver muitos anos, ele chega até 47 e ele profetiza a sua própria passagem. E então ele vai preparar a sua passagem. 3 dias antes dela acontecer, ele pede autorização ao superior para sair e despedir-se de todos aqueles que ele conhecia no Rio de Janeiro. E quando ele se despedia, pensavam que ele ia viajar, e ele ia viajar. Paizinho, o que faremos enquanto estiveres fora? E ele diz, se rezares por mim, eu estarei contigo. É para todos nós ainda. No dia seguinte, ele presta os últimos cuidados aos seus doentes na enfermaria e vai-se despedindo. E no dia 16, recolhe-se à sua cela e todos os irmãos vão até lá despedir-se deles. Onde houvesse um fraude, havia uma prece por Fabiano. E no dia 17 de outubro de 1747, ele liberta-se da carne. A notícia imediatamente se espalha por todo o Rio de Janeiro, comovendo a todos. O governador Gomes Freire de Andrade. É bom a gente estudar a história porque vamos sabendo porque é que são os nomes das ruas. As ruas Gomes Freires são uma celebração a este governador. Logo que sabe, dirige-se ao convento e emociona-se perante aqueles pés que tudo palmilharam para socorrer todos os necessitados e beija-os. O Rio de Janeiro presenciou a maior romaria de sempre, subindo o Morro do Carmo para prestarem a homenagem ao Pai dos pobres. O odor de rosas que do seu corpo envolveu a todos. E isto era o que estava a acontecer do lado de cá. Do lado de lá, Francisco de Assis veio recebê-lo. Uma figura com hábito franciscano, com a cabeça coberta, de quem se sentiam emanar fortes vibrações luminosas, vem ao seu encontro e, beijando-lhe os pés, faz desaparecerem as mazelas das suas pernas. Enquanto se afastam, veem milhares de pequeninas contas de luz que se desfazem à sua passagem. Mais à frente, uma cruz de luz vem ao seu encontro e pergunta-lhe: em que mundo feliz queres habitar?
E Fabiano vai dizer: argumenta invocando a postura do próprio Cristo na cruz: Senhor, se permitido me for, escolho ficar próximo a este vale de lágrimas. A sua escolha foi ficar conosco. E ficou. E está, e esperemos em Cristo que continue. Nós, na obra de André Luiz, conhecemos uma das casas que é abençoada pela sua fundação, por Fabiano de Cristo, a Casa Transitória de Fabiano, que está descrita no quarto livro da coleção, Obreiros de Vida Eterna, onde é colocado assim: tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, no que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos e muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores e elevada condição, em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Mas não só no plano espiritual, também no nosso plano, muitas e muitas casas têm a sua bênção, é ele o mentor delas. Temos aqui algumas delas e, como vocês sabem, a nossa associação é a Associação Frei Fabiano de Cristo. Nós temos várias atividades, o Cantinho do Bebé, os Irmãos do Caminho, as famílias assistidas e, como a Rosarinho disse, hoje foi o dia da distribuição das prendas e nós só pudemos ir até lá porque cada um de vós participou trazendo algum mimo, alguma prenda para essas crianças. E era muito importante para nós podermos agradecer-vos, trazendo-vos algumas pequenas imagens, ainda quentinhas, porque foram hoje de manhã, daquilo que foi a distribuição. Espero que estes rostos felizes que vocês vão ver aqui falem a gratidão que nós temos, primeiro de tudo, à espiritualidade que nos ampara a todos, mas a vocês que permitem que isto aconteça. Sem a vossa ajuda, não existiria esta possibilidade. E então aqui vão algumas fotografias que nós conseguimos trazer dessas crianças muito, muito contentes. E aqui estão, hoje de manhã, rostos felizes, com as suas prendas, crianças que vêm num espaço bem difícil, mas que aqui puderam sentir-se acarinhadas por todos vocês, acarinhadas pelo mais alto, muito, muito contentes. Não só elas como os pais, como se pode ver atrás, temos uma mãe muito feliz lá atrás de ver o seu petis tão contente com uma bola. Vejam bem o fascínio com essa boneca fantástica que ia sair daquela caixa. A alegria de ser acolhidos, o contentamento com as prendas e o Pai Natal e a sua magia. E os maiores também foram, eles que tantas vezes têm tanto tupete e arranjam tantas encrecas, muito felizes, meninos outra vez, a poderem ser agraciados com prendas. Acho que todos eles falam por si e a gratidão infinda a Fabiano, que há tanto e tanto tempo, desde encarnações muitas anteriores, que vem abençoando tantos e tantos de nós e insiste em ficar conosco. Já no século XVIII ele decidiu que ia continuar aqui e estamos nós no século XXI a agradecer-lhe e pedir-lhe que continue, porque nós precisamos infinitamente do seu auxílio. Muito e muito obrigada por tudo aquilo que permitem que Frei Fabiano faça a tantos e tantos de nós, concretizando estes pequenos mimos para estas crianças tão necessitadas. E vou deixar ao Sr. Orlando falar sobre a encarnação anterior de Fabiano de Cristo um bocadinho.
Queridos companheiros, nós tivemos conhecimento de Frei Fabiano de Cristo em São Paulo, evidentemente. Há muitas instituições no Brasil onde ele é mentor. E lá em São Paulo tem uma instituição que é a Casa Transitória. Frequentei, era amigo até do Sr. Catrigia, Sr. Gonçalves, que já se comunicou aqui, porque já partiu. E quando nós chegámos aqui no Batuíra, tivemos por intuição fazer uma associação com o nome de Frei Fabiano de Cristo. Pedi à Rosarinha para elaborar o estatuto. Elaborou, ficou, nós fomos para a instituição Verdade e Luz, que foi necessário por causa da Feira do Livro, enfim, eventos que começámos a fazer, e esse ficou ali de parte, mas chegou uma altura que falei para a Rosarinha, vamos agora tratar desta associação, que está devidamente legalizada perante o Diário da República, tem estatutos, tem direção e tudo mais. E que, assim, ela preencheu o ideal que nós tínhamos, talvez de Batuíra, por intuição, ou também da doutrina. Temos uma associação, Grupo Espírita Batuíra, que ela se dedica à doutrina. Apenas doutrina. Temos o Verdade e Luz, uma instituição também com direção, que se dedica à divulgação do livro, à impressão e faz os eventos, as jornadas. E Frei Fabiano, que é a assistência social, a caridade. Ele se manifestou e disse-nos que finalmente o seu sonho estava realizado. Foi preciso esperar 10 anos para que esse sonho fosse concretizado. Então, por isso a nossa casa no plano espiritual é considerada uma universidade da doutrina. Quem escutou, eu por acaso não estava nessa reunião, porque tem as três vertentes. É a caridade, a divulgação e é a doutrina no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Ainda hoje mantém, e foi Fabiano que foi lá no bairro, porque é a associação que faz. Isso nos vai alimentando muito a alma, porque verificamos que há uma retaguarda espiritual muito grande e que nada é feito sem que haja alguma orientação para que nós possamos seguir em frente. Mas quem foi João Barbosa? Nós sabemos que, e foi dito, que Batuíra foi João Ramalho, foi Dom Dinis, que é o mentor da nossa casa. Emanuel, o mentor de Chico Xavier, foi o padre Manel da Nóbrega. Mas e João Barbosa? Frei Fabiano, quem foi? Viemos a saber que ele foi padre Anchieta e que se incorporou nos jesuítas e que se juntou ao padre Manel da Nóbrega para difundir a doutrina, e o padre Anchieta, ele se dedicava muito a catequizar os índios. E o padre Manel da Nóbrega, na formação de São Paulo, e que juntos estavam naquele momento, estava também naquele momento, segundo Chico, e que está escrito num livro, estava junto também João Ramalho. E vejam que nós, os portugueses,
temos colaborado muito na divulgação da doutrina. Primeiro, unir o mundo através de Eliu, do nosso Infante Sagres, né? E espiritualmente, os vultos que nós temos aí, eles passaram por Portugal. Portanto, isso para nós nos envaidece bastante, porque apesar de ser um país pequeno, ele tem contribuído para unir e divulgar a mensagem do Cristo. Haja visto que o nosso patrono tem feito aqui em Portugal e que Padre Manuel da Nóbrega fez através do Chico no Brasil. E por isso nós estamos muito gratos por tudo isso e leva-nos a uma certeza de que não é à toa em que todos hoje os trabalhadores se juntaram de manhã, cada um nas suas tarefas, e isso no começo de mais de um ano. Eu fiquei muito feliz com isso e muito grato, evidentemente, naturalmente que o nosso Pai Batuíra também, porque verifica a nossa boa vontade e o nosso interesse na divulgação. Caridade para ir até ao próximo, ela é divulgação. E o Frei Fabiano fez isso. Então, estamos muito felizes no começo do ano pelas tarefas e pelo trabalho que é desenvolvido aqui neste ponto de luz da nossa casa. Da minha parte, em nome da minha esposa, quero agradecer a todos o ano que transcorreu, o trabalho, e agora, neste início, também o interesse que todos nós temos em que a nossa casa, ela divulgue e se aproxime através de diversos pontos à divulgação da doutrina. Por isso, amigos, vamos prometer para cada um de nós que neste ano 2017 vamos se comprometer conosco mesmo e com o Cristo, continuar a trabalhar, continuar a dar aquilo que nos é possível em favor de uma causa e de uma casa. Mas agradecendo sempre à bondade dos amigos espirituais. Por isso, nessa casa transitória em São Paulo, era Frei Fabiano e Batuíra que eram os mentores. Tanto assim que nessa casa transitória tem um abrigo chamado Abrigo Batuíra. E certa vez estávamos lá e estávamos acompanhados, parte, com médio videntes, com muita capacidade, e disse, olha, está presente o nosso Frei Fabiano e o nosso Batuíra. Por isso, o que nós realizamos aqui, repetimos, é sobre a orientação desses amigos espirituais. Não se resolve arbitrariamente qualquer alteração na nossa casa sem que a espiritualidade não tome a sua parte. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Nós vamos então para a oração.